A importância da resolução de questões de concursos anteriores para a preparação. A resolução de questões de concursos anteriores é uma das ferramentas mais eficazes para quem se prepara para enfrentar a prova de um concurso público. Essa prática permite ao candidato não apenas testar seus conhecimentos, mas também entender a lógica da banca organizadora, os tipos de questões que são mais cobradas e identificar suas principais dificuldades. O processo de estudo por meio de questões ajuda a consolidar o conteúdo teórico, melhora a memorização e ainda oferece uma visão prática sobre como os temas são abordados na prova. Um dos principais benefícios da resolução de questões de concursos anteriores é a familiaridade que o candidato adquire com o estilo da prova. Cada banca examinadora possui uma forma particular de formular as perguntas e, ao realizar questões anteriores, o estudante passa a entender como essas bancas cobram os conteúdos. Por exemplo, enquanto algumas bancas preferem questões mais diretas e objetivas, outras podem optar por perguntas mais interpretativas e contextualizadas. Dessa forma, ao resolver questões, o candidato se prepara não apenas para o conteúdo, mas para a maneira como ele será cobrado. A prática constante de resolução de questões permite também que o candidato faça uma autoavaliação precisa. Ao corrigir suas respostas, o estudante consegue identificar quais conteúdos ele domina e quais precisam ser revisados com mais profundidade. Esse processo de autoavaliação é fundamental para a organização dos estudos, já que direciona os esforços para as áreas que demandam maior atenção. Além disso, a correção das questões permite ao estudante aprender com seus erros, fixando melhor os conceitos e evitando que os mesmos erros sejam cometidos no dia da prova. Outro ponto importante é que a resolução de questões de concursos anteriores ajuda a desenvolver a agilidade necessária para responder à prova dentro do tempo estabelecido. Muitos concursos públicos exigem que o candidato responda a um grande número de questões em um curto espaço de tempo. Ao se habituar a resolver questões anteriores, o candidato aprende a gerenciar melhor o seu tempo, treinando para ser mais rápido e assertivo nas respostas. Esse tipo de treino é crucial, pois o tempo é um dos fatores que mais afetam o desempenho durante a prova. Além disso, resolver questões permite que o candidato se familiarize com as pegadinhas das provas. Muitos concursos utilizam alternativas que parecem corretas, mas que contêm pequenos detalhes que as tornam incorretas. Ao resolver questões anteriores, o estudante aprende a identificar esses truques e a prestar mais atenção nos enunciados e nas opções de resposta. Essa habilidade de interpretar com precisão as questões é essencial para evitar erros bobos que podem custar pontos valiosos. A resolução de questões também ajuda a consolidar o conteúdo teórico de forma prática. Muitas vezes, a leitura de livros e apostilas não é suficiente para garantir o pleno entendimento de um determinado tema. Quando o candidato coloca em prática o conhecimento adquirido por meio de questões, ele fortalece sua compreensão e memorização do conteúdo. Isso acontece porque, ao responder uma questão, o cérebro trabalha ativamente para resgatar a informação e aplicá-la na resolução do problema, o que reforça o aprendizado. Um aspecto adicional que torna a resolução de questões tão valiosa é a possibilidade de revisar os conteúdos de forma mais eficiente. Ao invés de apenas reler os materiais teóricos, o candidato que utiliza questões como ferramenta de estudo revisa os conteúdos de forma ativa e prática. Isso torna o processo de revisão mais dinâmico e eficaz, já que o estudante está constantemente testando seus conhecimentos e identificando pontos que ainda precisam de atenção. A variedade de questões também é uma excelente forma de diversificar o estudo. Como os concursos públicos abrangem uma ampla gama de conteúdos, é importante que o candidato esteja preparado para lidar com diferentes tipos de perguntas e temas. Resolver questões anteriores de diversas disciplinas permite que o estudante tenha contato com uma gama mais ampla de temas e esteja preparado para qualquer surpresa que possa surgir no dia da prova. Essa diversidade de estudo é essencial para garantir um bom desempenho. Ademais, a prática de resolução de questões ajuda o candidato a se familiarizar com o formato das respostas corretas, especialmente em concursos que utilizam provas objetivas. Ao resolver questões de múltipla escolha, o estudante aprende a eliminar alternativas incorretas e a identificar as características que tornam uma resposta correta. Essa habilidade é especialmente útil em provas com muitas opções de resposta, onde o candidato precisa ser criterioso na escolha da alternativa certa. Uma técnica bastante recomendada é a resolução de questões intercalada com o estudo teórico. Em vez de apenas estudar a teoria e depois resolver as questões,
É interessante que o candidato alterne esses métodos. Por exemplo, ao estudar um determinado tópico, o estudante pode resolver questões relacionadas logo em seguida para testar imediatamente o conhecimento adquirido. Isso não só melhora a retenção do conteúdo, como também permite que o candidato identifique rapidamente quais pontos do estudo teórico precisam ser reforçados. Outro aspecto relevante da resolução de questões de concursos anteriores é o impacto psicológico positivo que essa prática pode trazer. Ao perceber que está conseguindo acertar um número crescente de questões, o candidato ganha confiança em sua capacidade e sente-se mais preparado para enfrentar a prova oficial. Essa confiança é fundamental para manter a motivação e o foco durante o longo período de preparação que muitos concursos exigem. Resolver questões de concursos anteriores também é uma excelente forma de revisar as leis e normas cobradas nas provas, como é o caso da Constituição Federal de 1988. A prática de questões que envolvem a Constituição Federal de 1988 ajuda o candidato a memorizar os dispositivos mais cobrados e a compreender melhor a interpretação desses dispositivos, que muitas vezes são aplicados nas questões de forma contextualizada e prática. Além disso, a prática de resolução de questões é particularmente importante para concursos que cobram jurisprudências e súmulas. Ao resolver questões anteriores, o candidato tem a oportunidade de revisar e fixar o entendimento dos tribunais sobre determinados temas, o que é fundamental para a interpretação correta das questões que envolvem decisões judiciais. Isso é especialmente relevante para quem está se preparando para concursos de carreiras jurídicas. Por fim, é importante destacar que a resolução de questões de concursos anteriores deve ser encarada como uma prática contínua ao longo de toda a preparação. Não basta resolver questões apenas na reta final do estudo. Quanto mais cedo o candidato começar a resolver questões, melhor será seu desempenho, já que ele terá mais tempo para corrigir seus erros, fortalecer suas fraquezas e consolidar seu conhecimento. A prática regular de questões é o caminho mais seguro para a aprovação em concursos públicos. Em resumo, a resolução de questões de concursos anteriores é uma ferramenta essencial para a preparação de qualquer candidato. Ela oferece uma série de benefícios, desde a familiaridade com a prova até a consolidação do conteúdo teórico. Para aqueles que desejam maximizar suas chances de aprovação, é fundamental incluir essa prática na rotina de estudos, sempre aliada ao estudo teórico e à revisão constante. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!